Olá Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu Eustáquio André Patunas e este é o programa Vida Inteligente, trazendo mais uma vez hoje aqui o querido amigo Dr. André Locatelli, médico homeopata e ortomolecular, lá de Caxias do Sul, a terra da uva, do bom vinho, da Tramontina e de outras coisas boas que o Sul produz, né? E que também atende em Novo Hamburgo, e com o advento do Vida Inteligente, as pessoas começaram a conhecer o Dr. André, começaram a convidá-lo, então agora ele tem ido pelo Brasil afora, já foi a Brasília, já foi a São Paulo, aqui Santa Catarina, tem outros lugares que já foi, Dr. André? Está abrindo agora Rio de Janeiro. Isso. Então, se você tem interesse em levar o Dr. André para a sua cidade, para palestra e atendimento, entre em contato. Depois, no final do programa, vai estar o telefone, o endereço, para que você contate e tenha o prazer de ter o Dr. André na sua cidade. E hoje nós escolhemos um tema cujo título é Mente Sã. Mente Sã. A gente tem falado muito aqui do corpo, a dieta saudável, a forma de comer, o envelhecimento saudável, acompanhando tudo, é uma especialidade do Dr. André, mas hoje nós vamos falar mais especificamente da cabeça, porque a cabeça, o cérebro, a nossa mente, ela é que rege isso tudo. Claro que tem uma série de órgãos aqui, né? Todo mundo pensa que é o coração, quando ele para de bater, acabou tudo, mas não, você vê que antes do médico atestar um óbito, por exemplo, estamos aqui do lado de um médico, o médico só assina o óbito quando termina a atividade cerebral, né? Aí ele tem condição, aí sim, quando cessa essa atividade, aí sim. Porque o coração pode ter parado, mas enquanto tiver uma atividade cerebral, tudo é possível, né? Tudo é possível. A gente tem visto uma série do que a gente chama aí de milagres, né? Pessoas que voltaram à vida depois de estarem, entre aspas, clinicamente mortas ou atestado passado. Então a mente é uma coisa muito misteriosa ainda, né? Muita gente ainda continua estudando, médicos, cientistas. Eu acho que o grande segredo de descobrir a capacidade do ser humano, tanto de recuperação, de reação, de uma série de coisas, está na mente, no cérebro, nessa coisa que está dentro dessa caixa aqui, chamada de crânio, né? Então, doutor André, mais uma vez é um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado, Gary. Sempre é uma alegria. Alegria muito grande. Uma confraternização. É uma confraternização, como diz o Jorge, né? E o doutor André tem uma vibração muito boa, uma aura muito bacana, um astral muito legal. Então, quando a gente bate papo aqui, além do conhecimento que ele nos passa, é agradável a gente estar aqui. Doutor André, nós falamos em outras oportunidades aqui sobre o corpo, né? Sobre o corpo, sobre hormônios, sobre envelhecimento saudável. Como é que a gente pode cuidar da nossa mente? Quando é que começa, vamos dizer, quando começaria a profilaxia, vamos usar isso aqui, a profilaxia da nossa mente e do nosso cérebro, né? Porque a gente cuida da nossa estética, se meu rosto tá bom, se eu vou me esticar aqui, eu vou perder minha barriguinha, preciso emagrecer um pouco, isso, meu cabelo tá assim assado, mas e aí? Isso a gente tem artifícios para poder, né? Tem dietas, tem cosméticos, tem uma série de coisas. E para a cabeça, e para a mente, doutor André? É bacana, Greg, porque assim, tu já começou a colocar um diferencial que eu acho que é importante. Todas as pessoas têm essa compreensão, né? As pessoas que assistem o Vida Inteligente, com relação à parte de mente, o que é a mente em si, que é uma percepção que a gente tem interna, né? Desse corpo, eu diria, mental, e do aparelho, do aparato, que é o encéfalo em si, que é o aparelho onde a gente percebe todas as questões dentro da nossa cabeça. Então acho que a gente tem que fazer essa diferenciação e a gente para poder entrar no tema. Como tu falaste muito bem, hoje em dia a biociência com relação à neurociência já avançou muito com relação a descobertas, né, com relação ao cérebro. E antigamente se tinha um conceito de que os neurônios não se reproduziam, de que era muito difícil, lesava e aí não tinha mais recuperação. Hoje em dia se sabe exatamente o contrário. Quantos exemplos nós temos disso, né? O cérebro em si ele tem uma plasticidade específica, tá? Ele consome 25% de todo o oxigênio e 50% de toda a glicose. Então, assim,
realmente é um órgão que é... Glicose? 50% da glicose que entra no teu corpo vai para o cérebro. Olha só. E a comparação do tamanho do cérebro com relação ao corpo é ínfima, né? Se for pensar, ele representa 5% do peso total, mas recebe 50% da glicose, ou seja, do combustível que a gente ingere, que é a glicose, que é tão importante. Então, olha a importância desse órgão. E como tu falou, assim, clinicamente se revela a parada cerebral quando a pessoa morre. Aí nós temos a cessação, digamos assim, de toda atividade cerebral. Sim. Então, por isso que o cérebro é considerado um órgão, digamos, chave dentro do arcabouço do organismo em si, né? Um órgão de comando, um órgão de estruturação. E a gente tem essa questão do desligar do cérebro, ou seja, o cérebro tem um mecanismo, se ele não recebe oxigênio, ele apaga, ele desliga completamente, aí tem o desmaio. Ela desmaia porque ele não pode ser lesado, então a pessoa desmaia antes para preservar aquela energia, ou seja, aquele ATP, aquele oxigênio que vai ser direcionado. Aproveitar que o doutor está falando disso, a nível cerebral. Um fenômeno que acontece e deve ser esse mesmo processo. O doutor disse que o cérebro ele desliga, a pessoa desmaia exatamente para ele se preservar. Exato. A mesma coisa acontece, parece, o doutor vai confirmar agora ou não, na questão da apneia, né? Você está dormindo, você para de respirar e de repente você acorda desesperado, parece que é o último instante, e quem te acorda, segundo dizem, pessoas que conhecem tudo, é o cérebro mesmo, que ele fala, olha meu, levanta aí, porque senão nós vamos embora. Existe esse mecanismo realmente? Ele tem alguma coisa? Na realidade, assim, a gente fala muito que a pessoa que dorme bem, ela tem um cérebro saudável. Isso existe em neurociência. Ah, é? Por quê? Porque o cérebro se recupera à noite, tá? Todos os órgãos se recuperam, e o cérebro especialmente se recupera à noite, e mesmo assim não pode faltar oxigênio para ele. Senão, melatonina não é liberada, todos os processos dos neurotransmissores não são regulados adequadamente, e a pessoa, e aí grita, o cérebro grita, ou seja, ele que grita dizendo assim, acorda, porque senão eu vou sofrer muito, né? Eu vou sofrer muito. É uma coisa fantástica, né? Como se ele tivesse uma inteligência, digamos assim, né? O cérebro fosse inteligente, sei lá. Ele comanda o cérebro. Vamos colocar o grau de importância dele no corpo humano, vamos dizer assim. Claro. Hoje, se você for perguntar para 100 pessoas, acho que 60, 70 vão dizer que o principal órgão do corpo, o que mantém a vida, é o coração. E acho que uns 30% vão lembrar do cérebro. Qual é a importância do cérebro na questão da vida, da consciência? Eu vou falar a nível cerebral, assim, total, a nível de estrutura. Isso. Na realidade, tudo é tripartido, né, Greg? A gente sabe que todo o nosso corpo tem 3 partes, né? Cabeça, tronco e membros, falange, falangeta e falanginha no dedo, mão, antebraço e braço, tudo é tripartido. E o cérebro também é tripartido. Então nós temos o encéfalo, que é considerado o cérebro como um todo, e ele é dividido entre cérebro, o cerebelo e o bulbo. Isso. Tá? Isso. É a primeira divisão. A segunda divisão que a gente tem, nós temos o neocórtex, que é a parte frontal e parietal, que é nova, por isso que é neocórtex, que é nova. Neo vem de novo, isso. Nós temos o sistema límbico, que é intermediário, tá? Que todos os mamíferos têm o sistema límbico desenvolvido. Tá? Então, quando você chega em casa e o teu cachorro abana o rabinho, é por causa do sistema límbico que foi desenvolvido pelos mamíferos. Olha só. Que representa o afeto, que representa o calor em si, né? E se você chegar em casa e você tiver um lagarto e abanar o rabo, é porque ele quer te devorar. Não é assim, porque o sinal é esse, então. O sinal é esse. Sim. Até porque o terceiro sistema que nós temos é o sistema reptiliano. Então, o que é essa história do cérebro reptiliano? O que vem a ser isso? É que existe assim uma fantasmagoria esotérica bom a gente esclarecer. Que não tem nada a ver, mas tem algo da ciência em si. Mas o que é o da ciência? Vamos falar. Por exemplo, para as pessoas entenderem, a criança, quando está no seu desenvolvimento, ela tem que primeiro rastejar, depois ela engatinha e depois ela começa a desenvolver outras fases. Isso. Então, quando ela rasteja, é o cérebro reptiliano que está sendo desenvolvido.
está sendo... Agora, ele tem semelhança, porque dizem que todo feto, se você for ver, todo feto é igual, né? Exatamente. Você não sabe um feto de um rato, de um ser humano, de uma anta, até certo ponto é igualzinho, né? Então, nós temos alguma coisa reptiliana, vamos dizer, o cérebro de um réptil, o que tem de semelhante com o humano? Então, aquela parte do bulbo, que é a parte mais primitiva, que liga a medula oblonga, sim, a medula espinhal em si, ela tem todo o desenvolvimento de um réptil, é igual a de um réptil. Igual, ok. Exatamente, igual. Se você lesar a neocórtex e o sistema límbico, o que sobrar, o sistema vegetativo, vai ser igual ao de um réptil vivendo. Que o réptil ele é meio paradão, assim, ele fica meio parado, ele não tem homeostase com relação à temperatura, quando está frio, está super frio, quando está quente, ele vai no sol, ele se esquenta, isso, mas se estiver congelado... Ter mobilidade, Exatamente, mas se estiver congelante, ele fica frio e não se esquenta, não está nem aí. Então, o sistema cerebral reptiliano é a mesma coisa. Dizem que as pessoas que têm esse sistema muito desenvolvido, elas estão ligadas muito à sobrevivência, e não se importa muito com o sentimento dos outros. Aí que tá, porque o sistema límbico é o próximo, que envolve sentimentos, que envolve o calor humano e o calor do mamífero, que não é humano, mas é muito semelhante. O que é muito interessante isso. A sua especialidade, uma das especialidades, é a homeopatia. Sim. Né? Qual era a visão do Hahnemann na questão do cérebro? Como é que ele... Eu acho que naquela época a questão do cérebro não era muito desenvolvida, né? Ele não tinha muito conhecimento que se tem hoje com relação à parte cerebral. Eu acho que o Hahnemann pegou muito a parte oculta, a parte, digamos assim, dos escritos de Paracelso. Ele usou isso. Agora, essa questão da neurociência, que a neurociência traz hoje em dia, ele não tinha muita abordagem com relação a isso. Talvez a minha pergunta não tenha sido correta. Como a homeopatia, vamos pegando assim, atropelando, né? Não tem problema, nós vamos chegar nós vamos chegar onde a gente quer. A homeopatia, como é que ela age no cérebro? Ela age da mesma forma que a alopatia ou não? Como é que é o processo homeopático na questão da mente e do cérebro? Acho que a gente precisaria mais uns 10 programas. Mas tudo bem, vamos lá. Porque aí envolve a questão da psicologia em si, né? Sim, porque o repertório homeopático ele é totalmente mental, né? Ele tem quase que um terço dele só de sintomas mentais. Então, tudo que o paciente relatar de sintomas mentais é anotado pelo homeopata, e aí tem uma graduação de prioridades desses sintomas mentais que vai encaixar com um medicamento, que vai ser diluído para chegar na potência dessa vibração, dinamização da frequência mental da pessoa. E realmente, se a gente for ver aquilo que a gente comentou sobre posturas, sobre comportamento, sobre humores, tudo no ser humano vai afetar a sua própria mente. Ou seja, a gente falou sobre posturas de yoga, por exemplo, afetam ou não os neurotransmissores a nível mental? Afetam, né? Exercício físico afeta a postura dos neurotransmissores no cérebro? Afeta. Então, se a gente for falar de medicamentos homeopáticos, também eles têm uma ação a nível de neurotransmissores para ativar esses neurotransmissores de alguma forma, né? Mas ainda não se sabe exatamente. A ciência, não se tem ainda. A ciência ela gosta de ir pelo lado materialista, então ela quer provar bioquimicamente, sim, mas quando entra no sutil ou entra em algo que é mais ligado à energia em si, hoje se sabe que tudo é energia, a ciência não se direciona para esse lado. O bacana a nível cerebral, que eu acho que é uma informação interessante, que existe um scan, um PET scan, que existe um aparelho só em São Paulo e 2 nos Estados Unidos, 1 na Europa, que faz um mapeamento cerebral de acordo com as cores. Então, por exemplo, assim, o mapeamento cerebral dos neurotransmissores perfeito tem uma determinada cor. Então, sai o cérebro em si, a imagem do cérebro e as cores específicas. Por exemplo, dopamina, ela é mais vermelha no centro, vermelha na área frontal, que é onde, sim, a dopamina atua. E o ideal seria a pessoa ter esse parâmetro. Tudo que for alterado com relação a esse parâmetro, existe uma cor diferenciada. E aí a pessoa vai ser tratada com um neurotransmissor específico nessa condição. Isso é válido para os 4 principais neurotransmissores que eu ainda não falei. Sim.
que existe mais de 60 hoje neurotransmissores que eles descobriram, mas os principais e os que são conhecidos pela ciência são 4, que é a dopamina, a acetilcolina, o GABA, que é o ácido gama-butírico, e a serotonina, que a serotonina é mais falada, né? São 4. A dopamina é a que eu lembro bem, porque eu fumei durante quase 40 anos, né? E o cigarro te fornece a dopamina, né ou não? Ele entra no neurotransmissor ligado à dopamina e ligado à acetilcolina, por isso que afeta a memória depois que os fumantes param de fumar, afeta um pouquinho a memória e a potência. Nesses 4 neurotransmissores, cada um deles está ligado a um modo específico da pessoa ser. Por exemplo, dopamina tem a ver com a potência a nível de encefalograma e tem a ver com a potência da pessoa a nível de potência cerebral, quanto que ela é potente a nível cerebral. Sim. Né? Então, a ambição, a vontade de chegar em metas específicas. Tem gente que é viciado em adrenalina e noradrenalina, e adrenalina e noradrenalina está muito ligado à dopamina. Sim. Também, as pessoas viciadas em jogos, pessoas que têm muita ambição e, enfim, praticam muito exercício físico. O próprio exercício físico, ele estimula a dopamina. Mas eu lembro que me dava o cigarro. O cigarro é uma desgraça, todo mundo sabe, 4.000 produtos cancerígenos, tudo, né? Sim. Mas ele me dava um bem-estar danado com essa dopamina, quer dizer, depois de uma refeição, de você estar aqui, você tocou o telefone, a nicotina você pega um cigarro. Descansa, ela relaxa o meu organismo. Mas ela tem, então não é só a dopamina, são outros fatores. São outros fatores que ela entra. entra. Eu nunca mais, eu confesso, vocês sabem que eu sou uma pessoa que falo mesmo, então não tem nada para esconder. Eu nunca mais tive aquele pseudo bem-estar de quando eu inalava fumaça, né? Quando o cigarro me fumava, como eu mostrei uma foto. Então, isso é bacana, Grego, porque assim, o teu tratamento, os programas, eles estão coincidindo com fases do teu tratamento. Com certeza. Então, aquilo que eu te falo provavelmente é algo que eu vou ver depois, quando eu estiver te consultando, para a gente estimular. É muito interessante isso. Porque, realmente, é provável que a tua dopamina e a tua acetilcolina estejam realmente em baixa. E isso, tu não consegue nem alcançar aquele prazer que tu tinha quando tu fumava, porque te dava isso. E, aliás, outras drogas também. Cada droga está ligada a um receptor. Por isso que as pessoas têm a dificuldade. A gente podia falar também. Podemos falar isso qualquer dia, qualquer hora. Porque, por isso que eu como ex-viciado, né, não existe ex-viciado, existe aquele que controla. Né? Porque se eu pegar um cigarro hoje, eu vou querer fumar o que eu não fumei nos últimos 10 anos. É isso aqui, exato. Né? Então você tem que estar atento. Mas ele tem essa dificuldade realmente, porque alguma coisa aqui dentro, nesse assunto que nós estamos falando, na mente dele, ele está lá, ele tem dificuldade porque aquilo gera, mesmo sendo nocivo, seja qualquer que seja o tipo de droga, o cigarro é uma droga, né? Ele te traz um prazer, né, que a pessoa sente necessidade. Por isso que ela tem a dificuldade de largar aquilo lá. E quando você supre aquilo, é que entram aqueles outros processos da abstinência. Uma das drogas é a própria cocaína. A cocaína age a nível frontal, estimulando dopamina. Qual é a sensação de quem está usando essa droga? Eu sou o dono do mundo, posso qualquer coisa. É a dopamina, é estimulado pela. Sim, então ele se sente poderoso. Se sente poderoso. Então ele vai precisar daquele artifício sempre para. Exatamente. Então, isso a gente, aproveitando que nós estamos falando disso, isso nós podemos substituir essas coisas? Nós podemos através da alimentação e através da suplementação. Aí entra a suplementação cerebral. Você consegue me devolver um prazer? Nós estamos falando da dopamina, você falou que como nós estamos em tratamento aqui, eu tenho consulta com o Dr. André também. Então, quer dizer, você consegue me devolver o prazer sem ser através do cigarro. Isso aqui que eu sentia falta. Então, esses elementos são possíveis realmente de você sentir o mesmo prazer que você tem, ou cheirando um pó, como dizem, ou puxando um baseado, ou fumando um cigarro, você consegue dar a mesma sensação através de outros meios. Porque a gente exagerou agora, né? Claro. A gente foi assim, no extremo. A gente foi no extremo dos vícios. Isso. E a gente pode trazer para a pessoa comum. Vamos lá, exatamente. Que a pessoa comum que ela quer, por exemplo, estimular muito a dopamina, ela vai tomar um café. Café estimula a dopamina. Nossa, e como eu vejo. Ou ela vai querer correr um perigo para sentir aquela adrenalina. Então ela vai saltar de paraquedas. Isso, bug jump, essas coisas todas. Ou vai surfar em ondas gigantes. Isso.
ou vai surfar em si. O perigo vai dar para ela. Vai dar para ela aquele dopamina, aquele prazer que é da dopamina. E a maioria das depressões são ligadas à dopamina e não à serotonina, que as pessoas falam. Então a indústria química se apoderou dessa questão, desse conceito, e usa muito os estimulantes de serotonina, que na realidade eles acalmam, e não os estimulantes de dopamina, que na realidade deixa a pessoa mais crítica, mais positiva. Por isso que o depressivo é down, né? Ele é paradão, né? Exato. Ele podia ser um depressivo ativo, digamos assim, se é que tem uma coerência no que eu estou falando. E olha que interessante, às vezes a pessoa ela é muito ativa, ela está cheia de dopamina e ela precisa de algo que acalme ela, que é o oposto, que é o GABA, que é o outro neurotransmissor, que é o freio. Eu nunca ouvi falar desse GABA. Um acelera e o outro freia. Freia e dá um ritmo, dá uma estabilidade, que é o GABA. Então tem pessoas que tomam benzodiazepínicos frontal, não vou falar de vários assim, benzodiazepínicos para se acalmar, não conseguem dormir, não conseguem fazer as coisas, porque tem uma energia muito yang, muito forte, muito positiva, muito agressiva, que é ligada à dopamina, e precisam do contrário. Olha que interessante como que é a natureza dos próprios neurotransmissores. Mas como é que alquimia. Como é que você mede na sua anamnese, na sua consulta? Como é que você mede essa necessidade? É através daquele aparelho lá que eu conheço? Como é que é isso? Como é que você sabe se está me faltando dopamina, serotonina, GABA, né? E outro qual é o terceiro, o quarto? Dopamina, serotonina, GABA e acetilcolina. Acetilcolina, tá. Como é que você... Depois a gente vai falar dela ainda, não pode esquecer. Como é que você sabe que eu estou carente dessas... O que eu faço? Bom, a gente estava falando sobre o PET scan, que é aquele exame caríssimo, né, que é inviável às vezes para a maioria dos nossos pacientes. Das cores e tudo. Das cores. Esse é um método. Sim. E o bacana é que existem 64 combinações, porque tu pode estar muito bem em dopamina, mas mal em serotonina, mal em acetilcolina e muito mal em GABA. É uma combinação. Existem várias combinações. Esse exame não tem nada a ver com temperatura, porque quando a gente fala em temperatura, a gente vê variação de cores, né? Geralmente muitas coisas são feitas com cores em função da temperatura. Sim. Esse exame não tem nada a ver, essa máquina não tem nada a ver com temperatura. Não. Então, e nem com o meu estado de espírito. O estado de espírito, aí sim, né? Aí sim. Então tem que ter a pessoa tem que estar preparada. Então, a nível caseiro, ou seja, através do nosso exame, o que a gente mede mesmo são os aminoácidos. Tá. Então, porque cada aminoácido está ligado a um neurotransmissor. Olha então, assim, só. como eu não tenho esse aparelho muito sofisticado, o que eu faço a nível clínico, a nível de consultório, é testar certos aminoácidos que vão revelar que tu está com falta deles e, portanto, não tem estímulo daquele neurotransmissor. Claro. E eu combino, lógico, com o temperamento da pessoa, porque tem a ver com os temperamentos. É uma macroanálise, né? Não Exatamente. N elementos para se poder chegar a um bom diagnóstico, digamos assim. Com certeza. Em neurociência se fala, em suplementação cerebral se fala muito que é o seguinte: eu posso falar de todos os neurotransmissores aqui, combinar todos eles perfeitamente, mas se tiver uma alergia, uma intolerância, uma hipersensibilidade alimentar, não adianta nada, porque isso vai afetar teu cérebro. Vamos voltar lá no começo? Bom. Se tiver uma hipersensibilidade ao glúten ou à lactose do leite, isso pode terrivelmente atrapalhar o teu desenvolvimento mental, a tua capacidade mental. Atrapalha mentalmente. Tem gente que não passa em vestibular, que não consegue ter concentração por essa hipersensibilidade alimentar. E já não se fala muito em hipersensibilidade nem alergia, se fala em intolerância alimentar. Isso. É um termo em inglês agora. A pessoa tem uma intolerância àquele alimento e se vê muito isso. Então, afeta todas as funções corporais e afeta o cérebro. Não sabia, não sabia disso, não, que chegava a afetar. E 80% de todas as hipersensibilidades estão ligadas ao trigo ou ao leite. Então, hoje em dia, eu falo a nível de nutrição para tirar realmente o pão e tirar o trigo, de uma certa forma, e o leite quase que na totalidade. Porque daí não adianta você estar falando de neurotransmissores, porque tem 4 estágios, né, Greg? A gente tem que falar da nutrição, vai ter que falar da suplementação básica bioquímica geral, né, que são os minerais. Sim. A nível hormonal e depois da suplementação cerebral. É o último. Mas se os outros 3 não estiverem bem, a gente não consegue fazer a suplementação cerebral com os neurotransmissores. É uma máquina que tem que estar as 4 partes da máquina funcionando harmonicamente. E depois os 4 neurotransmissores funcionando harmonicamente. O que a gente vai falar agora sobre qual?
Nós vamos falar sobre aquilo que você falou, o quarto elemento aqui, que era o serotonina, dopamina, GABA e acetilcolina. Então vamos falar sobre a acetilcolina. Que é da memória. Isso. Ela age a nível parietal, né? O cérebro tem o frontal, tem o parietal, tem o temporal e tem o occipital. Então a nível parietal é a zona da acetilcolina, do neurotransmissor acetilcolina. Quais são as funções dessa zona do cérebro? Então a pessoa que tem uma boa memória, principalmente memória recente, está ligada à acetilcolina. E memória passada? Memória passada mais a serotonina. É mesmo? Então, o próprio Alzheimer, que tem a ver com memória recente, se fala que é uma perda de acetilcolina. Tá? A acetilcolina tem o radical acetil e a colina, né? Geralmente a levedura de cerveja tem colina, mas quando a gente usa a nível de aminoácido, a gente usa acetilcolina, porque ela atravessa a barreira hematocefálica e vai até o cérebro. Tá. A gente tem que conseguir isso. E ela faz a conexão de memória, de memorização. Qualquer coisa que tu quer lembrar e que tu fica mais de 2 segundos quando abre o sinal do semáforo e tu não arranca, como tem gente que... Nossa, né? Até da liga ali. Da liga. É a própria acetilcolina. Interessante, olha só. Que promove. Então tem a levedura de cerveja, né? A levedura que tem bastante colina e promove a acetilcolina. Tem castanha, nozes, que também tem acetilcolina, que são importantes. Alguns peixes de água salgada que tem acetilcolina. Tem alimentação ligada a isso. Nós estávamos, antes de você continuar, nós estávamos falando antes do programa começar, daquelas vontades que a gente tem de comer alguma coisa, né? Você lembra? Isso, exato. Então, nesse caso aqui, por exemplo, você citou nozes, que é uma coisa que eu gosto e recentemente me deu uma vontade louca, eu comi um monte. Significa que estava faltando alguma coisinha e o meu cérebro falou: Greguinho, vai lá e busca nozes porque tem o que eu preciso. Existe isso, né? É engraçado que algumas nozes têm o formato de um cérebro. É cérebro perfeito, é um cérebro perfeito. Se você vê as duas partes ali, tudo. Né? O que tem na noz? Tem magnésio, que é fundamental a nível cerebral, e tem a acetilcolina, tem a colina dentro também, em grandes quantidades. Então, assim, perceba nessas vontades que você tem, né, que a gente diz, a própria, dizem da berinjela, que tem o formato de um rim, né, e outros vegetais, legumes que parece que tem a compleição de alguma parte do seu corpo. E agora tu vai gostar muito, porque assim, ó, na biopausa cerebral, isso é fantástico. Biopausa cerebral é algo que a gente falou, acho que foi no primeiro programa. Será? Biopausa? Na verdade, a gente tem uma boa memória e acaba sendo factível da gente lembrar de todas as coisas. A biopausa cerebral ocorre em idades específicas. Então, a primeira coisa, dos 30 aos 35 anos, você perde a dopamina, ou seja, tu perde a potência cerebral. Aos 40 anos... Por que isso? Isso é natural? É natural? É um processo natural? Que nem o hormônio que vai diminuindo a partir dos 29? É o envelhecimento. É o envelhecimento. Envelhecimento. Tá. Por isso que é biopausa e tem forma cerebral. Já que nós estamos falando de cérebro, e também, assim como qualquer outra parte do corpo, ele tem jeito de ser reposto, digamos assim. Tem, claro. Tudo tem forma. Ok. Aos 40 anos, já que a gente está falando da acetilcolina, a gente começa a perder a acetilcolina. Então a memória começa a falhar a partir dos 40 anos. A acetilcolina tem a ver com criatividade. Essa é outra questão que agora me ocorreu. Então, quando a pessoa tem criatividade para fazer as coisas, acha soluções diversificadas para um mesmo problema, consegue... Minha acetilcolina deve estar boa, então, porque, nossa... Consegue ser uma parte artística... A parte artística, quem pinta, quem borda, quem compõe, também é interessante. O pessoal do marketing que trabalha em marketing, geralmente eles têm uma crise, depois dos 40 eles não têm tanta criatividade para criar os modelos de promoções, etc. É um pouquinho de falta da acetilcolina. Tá? E esse fato que tu falou de ter que tirar o leite de pedra, você estimula a tua criatividade. Com certeza. E aí tu estimula os neurotransmissores, porque não é só a nível bioquímico, também a nível comportamental e a nível externo você estimula. Vejam só que é tudo, holístico. Né? É holístico. Você usou o termo certo, holos, o todo. Tudo ajuda na questão. Nada anda sozinho. Você tem que usar todas as partes, né, digamos assim. E quando você acende um cigarro, eu convivo com alguns fumantes, eles falam assim: nossa, eu fico muito mais calmo para pensar.
Nossa, eu tenho um problema, eu acendo um cigarro, dou a primeira baforada, parece que as ideias ficam claras. Porque a nicotina entra no lugar da acetilcolina e faz o papel dela. Mas em compensação está te detonando. Está te detonando a nível de tempo, ou seja, com o passar do tempo, vai afastar, vai empurrar a acetilcolina para lá e vai deixar a nicotina só ela. Eu nunca me esqueço, uma vez eu conversando com um usuário de cannabis, disse, por que você fuma esse negócio, né? Eu perguntei para ele. Aí ele me disse, olha, ele era um tatuador, pessoa que faz tatuagens, assim. Ele falou, você não imagina a criatividade que eu tenho depois de fumar uma cannabis. Diz que a criatividade, você acabou de dizer a criatividade, né? Então, abria todo o horizonte dele, vamos dizer. Então as pessoas buscam através de esse tipo de muletas, podemos chamar assim, não sei se é isso. São veículos muito mais fáceis, a gente tem que entender esse lado, são veículos mais fáceis do que você dizer para mim assim, ô Greguinho, você tem que meditar mais, e você tem que ficar ao ar livre. Aí eu chego lá, vou lá, eu não vou meditar coisa nenhuma, eu puxo um cigarro aqui, vai me dar esse... Tu vê como a gente está puxando assuntos importantíssimos, muito importantes, e tu vê como uma coisa é complexa. Por exemplo, a cannabis está ligada ao GABA. Ela não está ligada exatamente ao neurotransmissor acetilcolina, não acredito. Então, de alguma forma, a pessoa, ele relaxa primeiro, ele solta o GABA e aí vai estimular a acetilcolina por tabela. Porque ele liberou. Porque ele deve estar travado, ele deve ser muito uma pessoa muito agressiva, muito rígida. Sim, claro. Ele liberou o GABA para liberar depois a criatividade. Você vê que interessante. É a mesma coisa no encanamento da sua casa, tem um lugarzinho ali que está... E outro ponto importantíssimo que a gente toca aqui, por que as pessoas não buscam saber como que é a meditação, forma de meditar, forma de respirar, formas de trazer o pranayama? Porque isso é a verdade, isso é o maior liberador de todos os neurotransmissores. Por que não busca uma yoga? E aí tem a resposta, né, que já vem. As pessoas querem que dê prazer imediato e que seja fácil o automático, entendeu? Eu acho que... me dá uma pílula, me dá uma fórmula... Foi bom você falar nisso, porque... É bacana de falar sobre isso, muitos anos atrás, alguém inventou... Foram os japoneses, se eu não me engano. Os japoneses inventaram o método Kumon. Lembra do método Kumon? Não lembro. O método Kumon para quem é professor, é uma forma de se ensinar matemática que você aprende matemática mesmo se você não quiser. É uma coisa fantástica que os japoneses desenvolveram. Nossa, é antigo, muito. Então, eu acho que, como eu vivo nesse meio esotérico e holístico há 50 anos, pelo menos dos meus 65, eu tenho mais ou menos essa resposta. Por que as pessoas não vão na meditação, no yoga e nessas coisas? Porque existem padrões muito rígidos, muito fixos, porque aí você chega ali, ô Grego, eu vou te ensinar como meditar. Você vai em qualquer lugar ali, né? Hoje em dia existem vários métodos. Aí é que tá, mas a maioria o que é? Você vai ficar quietinho, ou vai ficar em posição de lótus, ou vai ficar o dedinho assim, você vai fechar os olhos e deixar a sua mente esvaziar. Hoje, no mundo que nós estamos, nesse mundo conturbado, uma mente agitada, nós estamos falando de mente hoje aqui, é muito difícil eu fazer isso aí da forma como me queiram assim. Sendo que, por exemplo, eu vou usar o meu exemplo, se você mandar eu ficar, eu já fiquei muitas vezes, se mandar eu ficar quieto, em posição de lótus, e assim, eu não vou andar 1 milímetro. Agora, se eu... Mas aí a pessoa, o professor de meditação, tem que entender o teu temperamento, tem que colocar uma meditação ativa para ti. Claro, você usou isso aqui. Ok, então, vamos fazer uma Ashtanga Yoga, vamos fazer uma coisa assim, dinâmica. Mas é isso que eu quero dizer, você falou de pranayama, tudo. Eu não conheço o pranayama porque eu nunca o pratiquei, apesar de terem me indicado fazer tudo isso aqui. Então, por exemplo, se você quer que eu meditar, para eu me apagar, digamos assim, eu sentar de frente para o mar, eu sentar no meio de um jardim, esse é o meu estado. Então,
Ok. Cada um, por isso que eu estou usando o seu gancho. Método, Exato. Claro. Então você tem que buscar, ninguém pode te impor, você não pode permitir que ninguém te imponha nada que você não se sinta bem. Mesmo que aquilo seja milenar, caramba. Todo mundo diz a posição de lótus é essa. Uma posição de lótus eu fico desesperado. Eu não consigo, me dá cãibra, dói. Eu não vou meditar nunca na posição de lótus. Eu tinha um professor de meditação que ele falava: André, se a tua meditação é correr a 300 por hora, é isso. E aí tu vai relaxar e vai apagar a tua mente e vai meditar, vá a 300 por hora no carro, mas aí com proteção, tranquilo, no autódromo. Então cada um tem uma... Exatamente, isso que eu quero dizer. Uma forma. Foi bom a gente abordar isso, porque exatamente esse que eu sinto que é um entrave de muitas pessoas. Você tem uma forma de ficar tranquilo, você tem a forma de ficar calmo, e eu, como teu terapeuta, tudo isso aqui, eu tento te impor uma coisa agora, Grego, retrógrada. Com certeza, para as pessoas não chegarem à questão dos vícios, porque isso é uma coisa muito grave no meio da humanidade, para as pessoas não chegarem nos vícios, que existem N vícios, vício de bebida, vício de Coca-Cola. Qualquer vício é vício. Então, para as pessoas não chegarem nos vícios, ache o teu método de se sentir bem. Então, por isso que eu acho que é importante o esporte ser desenvolvido, ser praticado, porque as pessoas encontram, às vezes, no esporte a forma de meditar. E isso em tudo na vida. Né? Por exemplo, a gente estava falando da dopamina. A dopamina com exercício físico, ela aumenta quase que 80%, junto com a serotonina. Por quê? Por que isso? O que o exercício físico proporciona? Uma oxigenação maior? O que é? O que é que seria a causa do exercício, por exemplo, melhorar a dopamina, que eu já ouvi isso. Já ouvi falar, tem comprovações, por quê, hein? O que é? Oxigena mais? Olha só a ligação. Lembra que a gente falou de hormônios? Sim. A própria testosterona está ligada à dopamina. Então, quando se estimula a testosterona, e isso já foi provado a nível de exercício físico, quando se libera mais testosterona, a testosterona age a nível de cérebro esquerdo, lado esquerdo do cérebro, e libera mais dopamina para a área frontal cerebral. Olha que interessante, a ciência já pegou esse caminho. Então, a testosterona em si, o hormônio testosterona, vai liberar mais dopamina a nível cerebral, e a dopamina vai agir a nível de córtex frontal para trabalhar com os outros neurotransmissores. Você tocou num assunto que hormônio e cérebro. Qual é o hormônio desses todos que nós já falamos aqui muito? E estão ligados a esse assunto, hein? Exato. Falta de falar dois neurotransmissores ainda. Tá, vamos falar, mas antes de você falar dos dois neurotransmissores, eu quero saber quais são os hormônios que interferem muito na questão mental ou na saúde do nosso cérebro. Então, eu já falei, que é a própria testosterona, que age preferencialmente a nível de cérebro esquerdo e libera preferencialmente dopamina. E parar com essa mania de achar. Eu era um que achava. A mulher tem também. Eu era um que achava, até por ignorância, do verbo ignorar. Eu achava que testosterona era só um negócio ligado à masculinidade, à barba, à virilidade, uma série de coisas. Então, aqui, depois que eu comecei a estudar, entrevistando médicos, tudo, hoje eu sei que a testosterona, progesterona, estradiol, tudo isso aqui vão muito além dessas concepções arcaicas que nós temos. Né? Vamos fazer a ligação, então, Grego, dos hormônios com a parte cerebral e com os neurotransmissores. Perfeito, vamos lá. Isso a serotonina, tá, ela funciona principalmente a nível occipital, atrás aqui da cabeça, e o estrogênio, tá, os estrógenos, tanto o estradiol quanto o estriol, liberam mais serotonina. Então, normalmente as mulheres têm mais essa questão da alegria, do humor. Só que como a mulher tem variação de hormônio, ela tem muito bom humor e às vezes ela pode ter muito mau humor pela variação hormonal. Tá? Por falta de estrogênio, porque o estrogênio ele tem um período de 15 dias que ele sobe na mulher, depois ele desce. E o homem também tem o estrogênio, tá? E está ligado preferencialmente à parte direita do cérebro, que tem uma questão da neurociência que fala que o lado direito do cérebro está ligado mais à criatividade. Isso. Tá? Então, não o cérebro matemático, não o cérebro espacial, existem 7 inteligências, já foi classificado, e a inteligência ligada ao intrapessoal e ao interpessoal é mais ligada ao estrogênio. Olha só. E a questão linguística está mais ligada ao estrogênio. Quem tem mais estrogênio fala mais. A mulher fala 25 mil palavras por dia.
Olha só. E o homem fala 12 mil. 12 mil economia, né? A mulher fala no trabalho, depois ela chega em casa e fala com a mãe, depois ela liga para a irmã e fala com uma colega. Incrível, né? E é ligado ao estrogênio. Né? E está ligado preferencialmente à parte occipital, também ligada à serotonina, ou seja, ao humor, à alegria. Né? Então a mulher que tem um bom estrogênio, ela é uma mulher alegre, uma mulher para cima. E o homem também. Só que assim, tu dá estrogênio pro homem e acha que vai melhorar tudo, inclusive a questão do coração, ele piora. Tu dá testosterona pro homem, ele melhora do coração, melhora a memória dele. É que o cérebro do homem está mais acostumado com a testosterona e o cérebro da mulher está mais acostumado com o estrogênio. Então o cérebro da mulher vai melhorar com o estrogênio com certeza. Olha só, olha que E o humor dela também, porque está ligado à serotonina. O GABA, aquele que acalma, que relaxa, está ligado à progesterona. A progesterona ela é anti-inflamatória, ela é calmante, ela é relaxante e ela está ligada à liberação de GABA. Com tudo isso que você está falando, mais uma vez prova a importância e que as pessoas não dão. Eu convivo, eu tenho comunidade, tenho programa de televisão, então eu tenho contato com as pessoas e elas... Pouca gente fala dessa preocupação hormonal. Acham que hormonal é um negócio de idade, de menopausa ou de andropausa. É uma coisa que as pessoas, a maioria infelizmente pensa assim, ainda que é uma coisa que eu vou me preocupar quando eu fizer 50 anos, quando eu fizer 60 anos. E aí pode ser tarde perigoso, demais. Tarde é bom demais. falar. Então tem uma série, pelo que o doutor está falando aqui, e para mim, nossa, eu me divirto porque é um aprendizado para mim, muitas coisas que eu tenho, vamos dizer, falta de memória, cansaço mental, esse tal de treco estresse que todo mundo é a doença da modernidade. Então tudo isso pode ser preventivo, vamos dizer assim. Posso melhorar se eu tiver uma prevenção sobre isso, fazer A gente tinha parado no acetilcolina, lembra? Isso. Dos 40 anos. Perfeito. Então, o DHA, que é um andrógeno, Isso. o dihidroepiandrosterona, ele age liberando mais acetilcolina. Por falar isso, por que proibiram no Brasil, hein? O DHEA. Tá, agora tu vai puxar para nós. Na realidade, não existe nenhuma justificativa técnica para proibir isso. Tanto que eles liberaram a melatonina e continuam proibindo o DHA. Os Estados Unidos, que que regula tudo, Food and Drug Administration, elas são rigorosos pra caramba, tá liberado. Por que no Brasil não? Na realidade, provavelmente porque compete com os Viagras e os estimulantes sexuais, e aí prejudica a indústria química, farmacêutica, provavelmente. A gente tem que falar isso. A gente precisa falar isso. Então fala do DHEA. Então ele estimula a acetilcolina. Voltando para a biopausa, então aos 40 anos você começa a perder essa questão da memória. Tá? Começa a prejudicar. E aos 50 anos você começa a ter impaciência e irritabilidade porque você perde o GABA. Então, as pessoas começam a tomar benzodiazepínicos para dormir. Então o velho crica é a falta do GABA. É a testosterona. Tem a ver com a testosterona, que a gente já falou, que a pessoa fica rabugenta porque intolerante, falta de testosterona. E por causa do GABA. Do GABA. Ouvi falar do GABA. Hoje é o primeiro dia que eu ouço falar do GABA. Do GABA, que tem alimentos específicos e tem substâncias, tem fitoterápicos específicos que liberam GABA. Tem um aminoácido chamado glutamina que libera mais GABA no cérebro. A pessoa fica mais calma. Os outros neurotransmissores conseguem trabalhar melhor quando o GABA está presente. Por isso é aquela pessoa que tu falou que ativou o GABA e liberou a criatividade. Sim, claro. Exatamente, é o que ela faz. O que significa, então? A pessoa dorme melhor, aprofunda mais o sono, fica menos irritada. GABA é ácido gama-butírico. Ácido gama-butílico. Butírico. Tá. Aí você vai colocar diazepam, bromazepam, todos eles têm o GABA. É mesmo? Eles liberam GABA. Tem gabapentin, que é uma marca famosa americana e agora veio para o Brasil, que o pessoal tem usado, que é para relaxar anti-estresse. Então, a indústria farmacêutica não está interessada nisso que a gente está falando, né, Grego? Com certeza. Porque as pessoas buscam o quê? Todas as pessoas que eu conheço, 70% dos pacientes ou já usaram ou usam algum benzodiazepínico. Usam frontal, usam diazepam, usam bromazepam, Rivotril, libera GABA. Como água. Libera GABA. Então por que não usar o aminoácido, não usar um fitoterápico?
e não usar uma meditação, que a gente sabe que meditação libera, para a gente Mas é o que melhorar. esse é o caminho. Nós estávamos falando agora há pouco. Eu pego um negocinho de um desses que você citou, não vou dizer de novo para não fazer propaganda, né? Porque a propaganda é ruim desses negócios. Só que você toma um negócio desse, em meia hora a pessoa está resolveu. Claro que é uma máscara, né? Claro que é uma máscara, é um paliativo, porque a hora que acabar o efeito daquilo vai voltar tudo. Exato. Agora, então, e prejudica o sono REM. Claro. Quando está dormindo, ele não deixa ter o sono REM, que é do Rapid Eye Movement, que estimula a regeneração cerebral. A pessoa acorda cansada, começa a perder a memória. Ou não dorme direito mesmo, talvez chegue até a não dormir direito, né? Agora, qual é, para a gente dar um estímulo, vamos dizer, para essas pessoas procurarem uma alternativa, essas pessoas que fazem uso desses medicamentos, que estão nos ouvindo, que não é à toa, que também estão... A gente sabe que não é à toa que estão tomando esses medicamentos, é porque ninguém toma medicamento se não tem algum problema. Então, claro. Que estímulo a gente pode dar de que elas vão ter um resultado tão rápido, digamos assim, rápido, porque você toma eu, por exemplo, tenho muito problema muscular aqui, pela postura, computador e tudo isso aqui, geralmente, então o que eu faço? Chego lá... GABA é relaxante muscular. Então, eu tomo um Dorflex. Pimba! Ou Mioflex. Isso, 30 minutos eu tô bom, 30, 40, passou aquilo lá. É conversa fiada, porque logo depois vai voltar. Então, que alternativa salutar eu posso fazer que me dê um resultado relativamente rápido e que eu não necessite fazer uso desses medicamentos tarja preta? Por exemplo, você tomar chá verde, que tem L-teanine, que é um aminoácido que libera GABA, é importante. Lembra da questão do chá, que quando as pessoas tomam chá parece que elas ficam mais calmas, Sim. dá uma clareza Sim. mental. Chá verde, tomar chá verde. A gente não pode dar outras fórmulas aqui, né, Grayson? A gente vai passar a fórmula para as pessoas, não, claro, não é o objetivo. Não é o objetivo, exatamente. Mas eu acho que alguns alimentos, alguns suplementos ou fitoterápicos a gente pode falar. E o chá verde é um deles. Tomar chá verde. Tá. Libera L-teanine, que vai liberar GABA, que vai fazer um efeito... O chá verde, por exemplo, ele tem... Por exemplo, ele tem algumas contraindicações, né? Sim. Por exemplo, quem tem pressão alta parece que não pode tomar chá verde. Sim. Mas tudo é questão de dose, né, doutor? Isso, porque então, vamos dizer, chá verde para ser inócuo, o que uma pessoa poderia tomar? Uma xícara de chá verde? Assim. Exato, uma xícara ou à tarde ou de manhã. Isso não à vai, tarde, isso não que aí vai melhorar o sono da pessoa. Se ela tomar tardinha... Não vai ter nenhum efeito colateral, uma xícara de chá verde. Você lembra do chá das 5 do inglês? É, claro. Tem uma função. Até hoje, Tem uma função. Porque o chá preto deles nada mais é do que o chá verde tostado. Olha, não sabia disso. Vai estimular um sono mais reparador, mais tranquilo. Por isso que é o chá das 5. Que é a tradição até hoje, isso aí é regra na maioria dos ingleses, né? Exato. Então, continuando, para a gente manter falamos dos 4 elementos do cérebro, a importância deles? Dos 4 neurotransmissores, a gente está falando do GABA agora. Isso. Então, 50 anos a pessoa tem a biopausa do GABA. Então, aí precisaria fazer uma prevenção antes, ou seja, já usar esses fitoterápicos, alguns aminoácidos, né, específicos para estimular especificamente nessa idade, para a pessoa chegar lá e conseguir desenvolver o GABA. E o GABA ele está ligado à área temporal, né, e está ligado realmente a esse fitoterápico chamado cannabis sativa, que na realidade é uma coisa que é usado fitoterapicamente para câncer de próstata e para as pessoas relaxarem, as pessoas que são medicinalmente muito tempo, principalmente no século XIX, né? E as pessoas têm um tabu com relação a isso, que foi marginalizado, porque na realidade é uma planta. Tudo que não é refinado é ótimo. Claro. É uma planta. Claro. Tanto é que eu estive nos países andinos, no Peru, por exemplo, onde tomei chá de coca exatamente porque para você suportar, eu fui até suportar a temperatura, a folha. É coisa digestiva, então sempre tem um aspecto bom da planta. Então, é isso que o doutor falou. As pessoas colocam um tabu em cima disso. Tabu, claro, se você fizer mau uso. Claro. Então, a gente vai falar sobre o último neurotransmissor, a última pausa que existe. Então, aos 60 anos acaba a serotonina, ou seja, a serotonina é depletada. E aí o humor por isso que é fica muito... Então, olha só, a pessoa está... exame muito solicitado. Isso é geriatria. Então, a geriatria cerebral, a gente chega nessas biopausas,
a parte hormonal então decai, depois dos 40 anos começa a decair a testosterona para o homem, né? E os estrogênios e a progesterona para a mulher. Quando se chega aos 60 anos, já se chega irritado por causa do GABA, já tem depressão do GABA, e se chega já com o humor prejudicado, que é a serotonina, que é o prazer de viver, o prazer de estar na vida, o prazer de falar com as pessoas, o prazer, de uma forma geral, o prazer é a serotonina. Então, já vai chegar nessa idade com uma depressão hormonal que vai afetar o teu cérebro e vai chegar também com uma depressão de neurotransmissor ligado ao humor. Mas, de qualquer forma, existe solução. Ou existe. Ou existe claro. algum caráter de irreversibilidade, vamos dizer. Não. Lembra que a gente falou da melatonina? Sim. A melatonina, quando você está de olhos abertos, se você tomar melatonina agora, ela vai se transformar em serotonina, porque ela passa por 5-HTP, a gente vai falar de termos muito técnicos, 5-HTP ela vai virar serotonina, então ela vai dar prazer. Olha também. Só, quer dizer, por isso que você tem que tomar melatonina antes de dormir, né? Claro, porque se você pode tomar durante o dia. Sim. Tem gente que usa como antidepressivo. Toma durante o dia, porque com a luz solar, qualquer tipo de luz artificial, ela vai virar serotonina. A pessoa fica mais alegre. Liberadores de serotonina. Só. Então, o ômega 3, ele é um liberador de serotonina. Tá. O 5-HTP e o L-triptofano, que é um aminoácido que se encontra no chocolate, libera serotonina. Pô, não é à toa que as pessoas consomem chocolate. Como comem, né? Chocolatras. As pessoas se dão aquele prazer. Olha só. Trabalhei durante todo o dia, mas no final da tarde eu vou comer um pedacinho de chocolate. Na realidade, come uma barra inteira, né? Come. É mesmo. Começa pedacinho, acabou tudo. Para se compensar, para se dar aquele prazer. Sim. Então tem uma compensação, eu vou me dar esse prazer. Olha, e vai estimular o prazer na própria pessoa. Todas as drogas no mercado que são famosas, as fluoxetinas da vida, são ligadas à liberação de serotonina. Artificial, né? De forma artificial e muito prejudicial. Nós estávamos falando também antes do programa começar aqui, é bom porque o doutor chega antes e eu fico explorando ele. Nós falamos aqui, são pessoas, hoje está muito em moda dieta. Nossa, se você abrir, eu não consigo abrir, você abre o portal aqui, as propagandas são tão indutoras, tão subliminares, que você pensa que é notícia e está lá. Esse médico descobriu isso, aquilo lá, e você entra ali, você vai... Bom, as pessoas estão se perdendo com técnicas que não foram comprovadas cientificamente, tudo. E em síntese, as pessoas pensam que estão se nutrindo e estão se desnutrindo a tal ponto que chega num estágio de que o seu corpo vai reagir negativamente ou somatizando uma doença porque você está carente de N vitaminas, aminoácidos, hormônios, sei lá o quê. Essa ideia, eu estou enrolando para chegar nessa questão. Essas pessoas que querem emagrecer, né, não estou gostando disso aqui, e sem consultar absolutamente ninguém, ou vendo propagandas muito bem elaboradas e mensagens subliminares, essas pessoas, o que elas estão colocando em risco quando elas deixam de comer porque acham que vou emagrecer, eu vou parar de comer gordura, eu vou parar de comer doce, eu vou parar de ingerir sal. E no fim das contas, você acaba não ingerindo absolutamente nada e acontece o que você não quer, que é a doença. Como se precaver? Pergunta boa. É mesmo, porque a gente percebe, você vê, é uma obsessão, porque o mundo está ficando obeso, o planeta está ficando obeso. A estatística nos Estados Unidos é 60% de todos os americanos estão obesos. Incrível, obesos. Mórbida, quase obesidade mórbida. Grego, a resposta disso vem daquele tema que a gente estava falando da serotonina, parece que a gente chama serotonina, e a glicose, quando você come muito açúcar, muito doce ou carboidrato, ela dá uma sensação de prazer no cérebro. Por quê? Porque libera a serotonina artificialmente no cérebro. Então todas as pessoas, elas consomem muito carboidrato, estão ligadas ao doce, porque elas não sabem o que elas podem fazer para elas para dar prazer, sem estar ligada à comida. Sim. Né? Existe uma indústria que quer induzir as pessoas realmente a comer mais, se vende mais, e aí
ninguém fala dessas alternativas. Tá? Então, as formas saudáveis de liberar a serotonina existem. Tá? Existem alimentos específicos para liberar a serotonina? Existem. Tá? E essa loucura das dietas está ligado a esse distúrbio, esse desequilíbrio onde as pessoas vão buscar o prazer, porque estão estressadas, na comida. Nos doces, para liberar muito açúcar, para tentar mimetizar, ou seja, fantasiar que está com serotonina, e aí vai ter no cérebro. Só que assim, aí vai prejudicar todo o organismo por falta de um equilíbrio nessa questão. Então, dieta para mim tem que ter um equilíbrio, tem que ter um meio termo para tudo. E como mas eu chamei a atenção exatamente para esse risco. Tem muitas pessoas então que de repente param, vou parar de comer carne, vou parar de comer isso, vou parar de comer aquilo, e começam a definhar, porque vai faltar um monte de proteína, nutriente para o seu corpo. Então, o que a pessoa deve fazer realmente para... tem que buscar um especialista, não tem? Tem que fazer uma... E um dos prêmios Nobel de Medicina falou sobre individualização de cada criatura, tanto genética quanto comportamental. Cada pessoa é uma pessoa e para ti vai servir uma dieta, para outra pessoa vai servir outra dieta. Né? Cada um é cada um. É muito, muito particular. Mas aquilo tudo que a gente falou tem que estimular principalmente os 4 neurotransmissores dos cerebrais. O segredo está nisso. O segredo é você equilibrar. Que você faz um exercício físico, tem uma boa dopamina, tem objetivos, tem metas na vida, você vai estar motivado. Número 1. Você tem coisas que te dão prazer na vida. Né? Sabia que escutar música libera neurotransmissores? Isso tem link que eu te passo vários estudos sobre isso. E você sabia que antecipar a escuta de uma música que você gosta já libera dopamina e serotonina? Eu não sabia, mas se pensar numa música assim, eu gosto muito das 4 estações de Vivaldi. Nossa eu senhora. Pensar que eu vou escutar já está liberando neurotransmissores. Olha que interessante. Dopamina e serotonina. Isso pode ser comprovado, né? Você coloca, as pessoas você faz teste. Não usam a música. Nossa, é maravilhoso. Para liberar. Não, usam, mas fica ouvindo rock pauleiro e... Eu não tenho nada contra o rock. Eu acho que uma parte... pode usar um pouquinho o rock e usar outras músicas. Então, se a própria música estimula essa área do prazer e da motivação, que são duas áreas específicas... Tem uma estimulação, né? Tem razão. Com relação à dieta, que são os dois principais, que é a dopamina e a serotonina, vamos utilizar várias ferramentas, né? A música, o exercício físico, uma postura, uma yoga, uma respiração. Mas isso, o que o doutor está falando aqui... Um alimento saudável, complexo. Infelizmente é o que pouco fazem, porque primeiro que existe a restrição dos próprios conselhos regionais, né? Isso aqui, eu acho que a medicina hoje, que eu sou um médico frustrado, né? Porque eu quis estudar medicina, não consegui. Seria a medicina holística. Você realmente vê o teu paciente, independente da sua especialidade, independente da especialidade que você se formou, é vê-lo de uma forma holística. Você tem que ver todas essas áreas. Não abrir mão da ciência, daquilo lá que você está lá, que você ficou 10, 12 anos fazendo academicamente na prática, mas abrir os seus olhos exatamente para isso. Se o meu paciente está depressivo, o remédio tarja preta não funciona, mas a mãe dele percebeu que quando colocou lá para uma música de Beethoven, a pessoa se modificou, ficou calma, estava agitado o dia inteiro. Opa, então aí tem alguma questão nisso aí. Então isso que o doutor falou há pouco mesmo, essa mente holística, esse holos é necessário acho que todo mundo deveria buscar isso, se aprimorar e se permitir isso, né? Eu acho que é uma decorrência do natural. Claro que sempre vai ter a resistência de laboratórios, de médicos maus profissionais, como tem em todas as áreas, mas esse tratamento holístico é realmente o tratamento do futuro. Eu acho que com relação à parte médica, a gente tem que colocar assim, a ciência no lugar dela. Ela é importante, mas tem que ter olhos críticos com relação à ciência. Então, assim, tem coisas, por exemplo, do Guyton, que é um livro de medicina que eu usava lá atrás, que nas edições atuais fala sobre progesterona, que é diferente de prostágeno. Então, no primeiro Guyton falava que prostágeno, que é artificial, é a mesma coisa que progesterona. Sim. Agora eles já corrigiram isso. Que bacana. Agora. Então a gente não pode ficar esperando pela ciência tradicional, que ela é extremamente materialista, ela tem uma visão materialista das coisas.
avançar para a gente poder fazer algumas coisas com relação à parte holística. A gente tem que começar a juntar as peças e o quebra-cabeça e deixar a ciência chegar, porque ela já chegou em alguns pontos e ela não divulga certas coisas, eu vou te dizer isso. Os decanos, eu sei, existe a resistência, até existe a própria história, os historiadores estão proibidos de modificar a história. Você já ouviu um absurdo desse? Quer dizer, descobre-se um monte de coisa que derruba uma série de... No Egito é assim, tem várias... E os historiadores são proibidos de divulgar esse tipo de descoberta. Acredito que aconteceu a mesma coisa na medicina, essa aí que o povo diz que já foi encontrada a cura de muita doença, mas não interessa para as indústrias farmacêuticas. O ozônio é um exemplo disso. Ozonioterapia, não se pode patentear o ozônio, tá? É um gás. Tá? É uma combinação de gás e um gás inócuo para a saúde, só faz bem, cura uma série de patologias. Tá? Eu conheci uma colega minha aqui em São Paulo, perante documentação de várias pessoas, estava tentando junto ao CRM que fosse aprovada, que fosse autorizada, digamos assim, o uso para todos os médicos de uma forma legal. Sim. Ela bateu na porta várias vezes e teve negativa. O porquê? Por quê? Por que a sociedade não questiona essas coisas, não fala? Isso é o que eu digo. Assim passa a minha geração, passa a sua geração, passa Mas a acho que as coisas estão se modificando, Greg, e as pessoas têm informação, a informação navega a uma velocidade fortíssima e as coisas vão aparecer, é verdade. Na Europa tem Sociedade Europeia de Ozonioterapia. Sim. É um italiano, é o Antônio Velho, que é o sobrenome dele, e funciona e trabalha. Nos Estados Unidos também tem uma associação, porque aqui também tem a Associação Brasileira de Ozonioterapia, mas é tratada como marginal, isso não existe. Como não existe? Põe lá no Google Acadêmico, tem N trabalhos sobre essa questão. Não adianta, sobre a música, vamos voltar sobre a música. A música é a liberação de dopamina e serotonina. N trabalhos sobre isso. Comprovados, né? Porque você pode fazer exame na pessoa, modificação. Eu estou falando aqui, eu entrevistei a semana retrasada aqui um colega teu, Dr. Ricardo de Bernardi, um homeopata, que há um tempo atrás, eu acho que eu cheguei a falar isso aqui, a gente fazia, veja só, ele tem a mente aberta, né? Ele mandava os pacientes, ele fazia a anamnese dos pacientes dele, receitava a homeopatia, o paciente dele vinha com homeopatia no meu consultório, no meu escritório aqui, eu trabalhava com foto Kirlian. Maravilhoso. Eu tirava uma foto Kirlian do paciente sem ele tomar o remédio que o doutor Ricardo havia prescrito, e 15, 20 minutos depois eu batia uma nova foto. Então, quer dizer, um profissional da saúde, o doutor Ricardo, comprovava, até é bom para o próprio paciente ele verificar que o médico dele prescreveu realmente funciona, porque foi o dedo dele que está lá. Eu coloquei meu dedo antes de eu tomar o remédio. Aí o médico, doutor André, me receitou isso. Eu botei depois o dedo de tomar e a minha aura já melhorou. Já teve uma... Então, poxa, isso aí... Gregor, na minha pós-graduação em Curitiba que eu fiz de homeopatia, nós tínhamos uma sessão que vinha um profissional de fora para juntar a foto Kirlian com os resultados da homeopatia. Sério, eu não te falei. Não, eu nem sabia disso. Então, por que não se faz a junção? Já que tem esse PET scan que faz o mapeamento cerebral, por que não junta... Diz que é inacessível ainda, né? Por que não junta a foto Kirlian e mais esse PET scan e as modificações com relação à medicação homeopática? Mas é por causa da resistência. A ciência ia comprovar que existe uma ligação entre a foto Kirlian, o PET scan cerebral... Mas a foto Kirlian não é aceita pela ciência porque dizem que é bolha de gás e a temperatura, então é rejeitada tudo isso aqui. Você sabe bem como é que é isso aqui. Mas tudo bem. Mas estamos aqui, nós, doutor André e eu, estamos aqui fazendo a nossa parte. É ou não é? O resto, meu querido, fica por conta de quem quiser. Se você... Tem informação agora, né? Você tem informação agora, você faz o que você bem entender. Pode continuar usando as suas formas, como pode pensar e falar, opa, vou procurar alguém, vou procurar alguém perto de mim, eu vou procurar me informar mais para dar para mim aquilo que só eu posso conseguir para mim. Não é? Eu quero me sentir bem, eu quero dormir bem. Não existe mágica. Né? A gente tem que fazer algumas coisas para que isso seja possível.
Claro. E a única coisa que pode fazer, mesmo que o Dr. André ou qualquer outro profissional da saúde te oriente, é você que vai ter que fazer. Se ele te der remédio, é você que vai ter que tomar. É você que vai ter que ter a iniciativa, a regra de tomar no horário prescrito e tudo e fazer. Não, e eu acho que é você que tem que buscar informação também. Perfeito, a confirmação disso. Porque eu conheço várias pessoas que buscaram essa informação, ou seja, que entendem do assunto. São pacientes que sabem sobre todos os temas que a gente fala aqui e mais. Nossa, que são pessoas bacana, interessadas. muito. Então, se existem essas pessoas interessadas, seja uma pessoa interessada também em buscar o conhecimento. É isso que é bacana. Isso aí, a gente tem a sede de saber, é gostoso você procurar. É o seu bem-estar, é o bem-estar de quem vai estar com você, é o bem-estar do teu próximo. Então, o que a gente não pode esperar, Grego, são os órgãos oficiais liberarem isso. Não, isso aqui é a justificativa dos incompetentes. Eu vou esperar porque eu não sei o quê. Não justifique o injustificável. A gente tem que se mexer. Então, doutor André, muito obrigado por mais esse programa. Nossa, maravilha. E nós vamos oportunamente, assim, voltar com outros temas, assim, que a princípio podem parecer polêmicos, mas a gente sempre usa aqui no Vida Inteligente a franqueza. A gente tem que ser franco conosco mesmo para depois poder ser franco com vocês. Então isso é bacana, a gente quer o bem-estar nosso e do nosso semelhante. Porque, afinal, nós estamos na mesma casa, nós vivemos no mesmo mundo, não tem jeito de me esconder. Né? Estamos aqui. Cada vez mais sem fronteira. Então, exatamente. Então, o nosso bem-estar, a minha saúde depende da saúde do outro. Porque se o outro tiver algum problema que seja contagioso, vai contagiar a mim também, porque eu estou na mesma casa, foi o que eu disse. Então é isso que a gente faz. Então às vezes a gente fala demais, me perdoem aqui, né? Que eu interrompo o entrevistado. Grego, você fala demais, mas tem que falar, vou fazer o quê? Ainda bem que eu consigo falar, né? Eu tenho voz, graças, que bom. É isso aí, doutor. Obrigado, meu querido. Mais uma vez. Saúde para nós. Isso. E até a próxima. Um fraterno abraço e um feliz sempre. Um abraço.